E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast. Tradicionalmente, a gente usa o site do GE como base, né? Mostrar a agenda, os jogos do dia, então deixando os créditos aqui. Eu sempre esqueço de fazer isso, né? Então, deixar os créditos ao Globoesporte.com. Ao final, eu quero ouvir a coletiva do professor Abel Ferreira. Eu não vi a coletiva ainda, eu só li alguns trechos. Parece que o Abel ficou meio irritado aí com uma questão do Hendrick, e provavelmente eu vou me irritar, porque ele deve fazer alguma crítica à imprensa, então vamos ver a coletiva do professor Abel Ferreira. E antes de mais nada, né, ontem, se eu não me engano, ontem eu falei sobre o terremoto, né? Aí eu acompanhei mais notícias para me atualizar, para não falar bobagem. Terremoto na Turquia e na Síria, né? Mais de 20 mil mortos, cara, assim, absolutamente uma catástrofe, né? E as buscas por sobreviventes continuam. Não sei muito sobre. Também o que eu falei, a gente procura uma coisa e fica desinformado sobre outras, né? Não sei muito sobre time de vôlei, né? Que ficou nos escombros, enfim, possíveis outros atletas, mas a gente só pode se solidarizar e torcer pelo melhor, né? O máximo de vítimas sejam resgatadas dos escombros. A gente sabe que quanto mais dias vai passando, quanto mais tempo vai passando, vai ficando mais difícil. Então a gente só pode desejar o melhor e ficar na torcida para que as equipes de resgates, né, encontrem o máximo de sobreviventes possíveis, que as ajudas humanitárias cheguem ao local. A gente sabe que é sempre um acesso muito difícil, porque é muita gente desabrigada, é muito escombro, então o acesso fica dificultado, né? O trânsito de pessoas, tráfego de pessoas, ele é muito intenso, né? É um corre-corre para levar para o hospital. Enfim, a gente sabe como é realmente delicada a situação. A gente só fica na torcida para que o melhor aconteça. Já inicio falando também sobre, já que a gente já está falando de notícia triste, eu já inicio sobre também o assunto do caso Daniel Alves. Não encontrei muito mais informação sobre o assunto, né? Que até ontem eu tinha lido que parece que o Daniel Alves ele tem uma nova versão dos fatos, né? E ao que parece, eu falei, eu costumo sempre ler em várias fontes para não ficar no campo da especulação. Eu não procurei os jornais espanhóis, vou ser sincero, mas o que eu tenho de algumas fontes, de alguns sites brasileiros, é que ele mudou a versão mais uma vez. A última, ele disse que havia tido uma relação consensual, e agora nessa última versão parece que ele admitiu ter tido penetração, né? Então, né, no relacionamento ali no contato que ele teve com a suposta vítima, eu falei, não são várias plataformas, não são vários sites que falam sobre isso, mas são plataformas de muita credibilidade. Então, assim, mas não é um negócio que foi divulgado a roda, então por isso que eu falei, vamos sempre tratar com o máximo de cautela, porque não dizendo que as pessoas não, os jornalistas não apuram a notícia, mas eu que falei, cara, são coisas que aí você começa a ler uma notícia aqui, uma notícia ali, o caso segue em segredo de justiça. Então, como é que a imprensa espanhola está tendo acesso, né? A trechos do depoimento, a trechos da defesa. Então, é realmente por isso que eu falo, assim, vamos tratar tudo com muito cuidado, né? Ainda é um processo que vai seguir. A gente achou que essa semana seria muito intensa, né? Com o resultado de exames. Talvez os resultados já tenham saído, né? Os laudos, enfim, só não foi divulgado. E, cara, sincero, honestamente, espero que continue assim, espero que continue em segredo de justiça, porque, cara, na hora que a decisão sair em relação à prisão preventiva, na hora que o julgamento começar, se isso de fato acontecer, aí sim, né, que sejam divulgados os trechos que as partes concordam, mas até lá eu acho que é uma coisa que tem que ficar em segredo de justiça mesmo, porque senão vão criando-se especulações, algumas histórias meio conflitantes, enfim. Então eu prefiro esperar e aguardar, mas a gente sempre repercute não apenas pelo personagem, que é o Daniel Alves, que ele representa para o esporte, mas principalmente porque falei, vou repetir, é sempre um assunto muito sério e que é banalizado, né? De uma forma geral, é muito banalizado
pela justiça e pela sociedade. Então, vamos seguir, vamos embora com o giro da rodada, né? Os resultados da rodada. Santo André 0, Água Santa 2, Palmeiras 2, Inter de Limeira 0. Aliás, esse jogo, primeiro tempo foi uma doideira, né? Os dois goleiros trabalhando muito. O resultado ele é mentiroso, por quê? Porque a Inter merecia 1 ou 2 gols, pelo menos. E o Palmeiras merecia mais uns 5, 6. Pô, sem brincadeira, cara. O Palmeiras teve a capacidade de perder 2 penalidades. Então, além das 2 cobranças, além das 2 gols, o primeiro de pênalti, o segundo, um belo gol do Piquerez, o Palmeiras teve um segundo pênalti que o Dudu perdeu e teve um terceiro pênalti que o Rafael Veiga perdeu. O Rafael Veiga fez o primeiro gol e que raramente perde pênalti. Então você vê que o resultado que foi de 2-0, ele não reflete totalmente foi a partida, porque o Palmeiras merecia, pelo menos o Palmeiras merecia, se marcasse os 2 pênaltis e um de bola rolando, como criou, o Palmeiras talvez tivesse feito 5 gols, mas a Inter merecia pelo menos uns 2, 3 também, né? Porque foi o primeiro tempo muito franco de duas equipes que foi até estranho, assim. A Inter chegar com tanto perigo, o Palmeiras que por excelência tem uma defesa, um conjunto defensivo muito sólido, cara, deixou muito espaço. E aí se justifica o porquê que o Flamengo fez 3 gols na Supercopa do Brasil. Talvez o Abel esteja explorando um lado mais ofensivo, mas fica muito claro que defensivamente é um time que ainda não está sólido, né? Muitos espaços, obviamente que atrelado a isso tem a questão física de início de temporada, isso acontece, mas chama atenção, chama atenção. Mas o Palmeiras, a gente diminui a cobrança em cima do Palmeiras, por quê? Porque vem correspondendo. Essa partida jogou muito bem, segundo tempo, claro. Eu falo assim, a gente tem que cobrar mais futebol, a gente entende que é o início de temporada, mas a gente tem que cobrar mais futebol. O Palmeiras, o primeiro tempo, foi um belo primeiro tempo contra a Inter de Limeira. Só que o segundo tempo já caiu o ritmo. Aí eu falo assim, cara, você ter um recorte do jogo onde você joga muita bola, é isso que eu cobro. Não precisa jogar bem, não precisa jogar de forma intensa, pressionando o adversário os 90 minutos. Já num momento em que a equipe está muito bem, fisicamente, tecnicamente, taticamente, já é difícil disso acontecer. Você imagina no início de temporada. Mas eu não acho que o início de temporada é desculpa. Assim, você pode entender. Eu posso entender que, assim, cara, 70 minutos de jogo vai ser complicado, realmente. Né? Dependendo do gramado, dependendo do calor. Mas de pelo menos uns 20 minutos de jogo, eu quero ver um bom futebol. E pelo menos nos 90 minutos de jogo eu não quero ver bizarrices, como o cruzamento que vai para a lua, chute que vai para fora do estádio, erro de passe de 2 metros, esse tipo de coisa para mim é inadmissível. A gente costuma ver isso até no meio de temporada, sim. Chute que vai para a lua é o que mais acontece. Costuma ver isso. E aí a cobrança sempre vai aumentando na medida que a temporada vai passando. Mas foi um bom jogo, o Palmeiras eu acho que criou e teve oportunidade, porque teve 2 pênaltis também que não foram convertidos, teve chance de fazer muito mais gols, a Inter também teve chance de fazer os seus gols, o Everton brilhou e justifica, né, por que ele foi para a seleção, por que ele foi para a Copa do Mundo, por que é considerado por muitos, e eu considero também o melhor goleiro em atividade no Brasil, um baita goleiro. Às vezes é muito difícil a bola chegar nele, sim, mas quando é exigido ele defende, né? Ele tá lá para segurar a bronca. Então o Palmeiras, além do conjunto defensivo, esse que não tá funcionando legal. E conjunto defensivo não tô falando só da dupla de zaga não, tá? Laterais, meias, recomposição, né? Porque o time do Abel, ele também tem a recomposição, não é um time que tem um jogador fixo sempre no ataque. Então o sistema defensivo não é só a dupla de zaga, porque você falou o conjunto defensivo, parece que eu estou falando só da dupla de zaga. Não. É o sistema como um todo. Ainda existem muitas falhas, isso fica evidente. Mas foi um time que está atacando, está propondo o jogo. No início do ano passado, a gente viu muito disso também. De um Palmeiras que criava muito, que gostava de propor o jogo, que agrediu o adversário. À medida que a temporada foi passando, o time foi se desgastando fisicamente e a gente foi vendo um outro perfil. Um Palmeiras que foi começando a fazer melhor essa gestão, se defendendo muito mais e apostando na velocidade, né? E aí é o estilo tradicional do Abel. Eu imagino que vai acontecer a mesma coisa essa temporada. O início onde ele vai, até pela cobrança menor, porque já tem um título, onde ele vai realmente tentar soltar o máximo possível,
explorar situações de ataque e jogadores diferentes, composições diferentes, estratégias diferentes. Eu acho que ele vai fazer isso. Ele tá. O Palmeiras tomou muito poucos gols, mas ele tá se propondo a tomar gol. Ele tá se expondo. E eu acho que ele sabe que à medida que a temporada for acontecendo, o time vai se ajustar defensivamente. E à medida que também a temporada vai rolando, o time vai se desgastando e ele vai ter que optar por esse tipo de jogo, que é o tipo de jogo que o Palmeiras fica muito confortável. Então, belo jogo, o Palmeiras é o líder geral e, curiosamente, uma equipe do mesmo grupo do Palmeiras é o segundo, né? É a segunda equipe no geral do Campeonato Paulista e o fato de estarem no mesmo grupo, um deles necessariamente vai ficar fora, né? É o caso do São Bernardo. O São Bernardo venceu o Corinthians por 2-0 e essa partida expõe muitos problemas do Corinthians, que não é de hoje que a gente fala aqui, é de longa data que a gente fala sobre isso, que é o fator do Corinthians jogar fora de casa e não jogar bem fora de casa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que não é surpresa para ninguém, não é novidade para ninguém, o Corinthians é extremamente dependente do Renato Augusto. Sem o Renato Augusto, o time do Corinthians não tem articulação. O Flávio Prado falou isso após o jogo. É como se você tivesse duas montanhas, né? Uma montanha que é a defesa, uma montanha que é o ataque. E quando o Renato Augusto está em jogo, ele meio que é uma ponte entre essas duas montanhas. Então a bola circula bem e o time rende como um todo, né? Quando o Renato Augusto não tá, não tem essa ponte, parece que as duas montanhas não se conversam, né? Existe uma dificuldade. Eu gostei da analogia porque realmente, assim, é um time que, sem o Renato Augusto, tem um perfil totalmente diferente. Totalmente. E fora de casa também. É impressionante como muda o perfil do Corinthians fora. Só que nesse jogo em especial, o São Bernardo, ele é um time do ABC. O ABC, para quem não sabe, é muito próximo da cidade de São Paulo, da capital paulista. Então, a maioria esmagadora de pessoas que compareceram ao jogo eram corintianos. A galera que estava lá a favor de São Bernardo, podem ter alguns que de fato torcem para o São Bernardo, mas muitos deles, provavelmente de equipes rivais, que foram lá só para curtir o ambiente, torcedores à paisana, né? Pô, um jogo legal, vamos ver um jogo contra o Corinthians, é difícil de acontecer esse tipo de jogo aqui na região, então vamos lá, vamos curtir com a família, o ambiente de estádio, para a criançada ver como é que é. Eu nunca fui ver um jogo de futebol profissional, então vamos embora, né? Então às vezes você vê uns perdidos ali, dificilmente alguém que realmente seja fã hardcore, né? O fã hardcore é o fã raiz. Muito difícil você ver um fã raiz do São Bernardo, a maioria esmagadora, torcedores do Corinthians, né? Isso até em outros estados. Isso até se o Corinthians fosse jogar contra um time de Brasília, certamente a maioria esmagadora de torcedores seria de corintianos. Então, aqui nesse caso também, e aí é incompreensível, porque assim, quando um time da capital... Tem alguns times do interior que são muito tradicionais. No caso da Ponte Preta, do Guarani, o próprio... O Santo André também... Santo André não. A Inter de Limeira, a gente pode dizer, que de Piracicaba, tem alguns clubes que são muito tradicionais e que tem o seu... é que o Guarani e a Ponte Preta tem bastante torcedores. Mas, pô, pega, por exemplo, eu acabei de falar Inter de Limeira, tem os seus torcedores, mas se o Corinthians vai enfrentar a Inter de Limeira, a maioria dos torcedores vai ser corintiano. Então não dá para entender o porquê que o Corinthians muda tanto a sua postura, não é nem o seu jeito de jogar, a atitude. É isso que surpreende, é isso que incomoda, eu acho. Isso é o que mais incomoda, me incomoda pelo menos. Eu imagino que incomode muitos torcedores corintianos. É que mesmo se você... Pô, Campeonato Brasileiro, beleza, sim, a gente vai lá no Rio Grande do Sul, vamos enfrentar o Internacional, vai ter muita torcida colorada, legal. E não é a sua torcida, você não está ambientado, vai ter torcedor pegando o pé, vaiando, enfim, não vai ser aquela galera que vai estar apoiando a gente, então fica mais comedido, né? Você fica menos empolgado. Agora que eu falei, você vai para São Bernardo jogar, a maioria dos torcedores é corintiano. Você vai para Inter de Limeira e roda o interior paulista. Corinthians é uma torcida de muita massa em São Paulo. Sempre vai ter muitos torcedores a seu favor. Então é incompreensível para mim essa atitude, né? A atitude da equipe
jogando na Neoquímica Arena, que é a sua casa. E é compreensível que o Corinthians jogue muito mais. Mas em outros jogos, contra outros times, São Bernardo não é time do interior, mas é um time com menos torcida. É incompreensível, porque o Corinthians vai ter mais torcida. Cara, você só ouvia o torcedor corintiano gritando na arquibancada. Então, não dá para entender o porquê que a atitude muda tanto. É incompreensível. Isso não é o Fernando Lázaro. Isso não é o Vitor Pereira. Isso não é o Silvinho. Cara, isso é de longa data. É muito. Cara, assim, é algo que a gente todo ano está cobrando e não muda. Então eu acho que a cobrança ela tem que aumentar. Só que a cobrança ela tem que ser interna, porque a imprensa já está cobrando há muito tempo. E isso não muda. Então, assim, eu acho que internamente a gestão corintiana tem que sentar e tem que ter, cara, o que está acontecendo? Entendo que exista uma dependência do Renato Augusto, que é um cara muito diferente, um cara que, pô, se eu me pergunto o que será do Corinthians o dia que o Renato Augusto se aposentar. Eu não sei o que vai acontecer com essa equipe, né? Porque existe uma dependência, a gente entende que uma peça de reposição, pô, eu estou ouvindo muitos programas esportivos agora sobre o Flamengo, por exemplo. Cara, precisava ter banco para o Arrascaeta e pro Everton Ribeiro, porque por exemplo, o Arrascaeta está muito fora de forma fisicamente. Não, mas onde é que você vai achar? É isso que está sendo debatido. Onde é que você vai achar um cara à altura do Arrascaeta? Tem o Renato Augusto. O Renato Augusto nunca vai sair do Corinthians para ir para o Flamengo. Nunca. Não agora, né? Não agora. Se fosse alguns anos atrás, de repente sim. Agora não. O Renato Augusto vai se aposentar no Corinthians, muito provavelmente, né? Ele não sai mais. Mas assim, a gente está falando de Flamengo, uma equipe com muito poder financeiro. Imagina para o Corinthians. E aí, não estou desmerecendo o Corinthians, hein? Estou desmerecendo. O Corinthians tem o seu peso e tem a sua força, e tem a sua torcida. E eu entendo que muitos jogadores vão olhar e falar, cara, muito agradável você pensar no Corinthians, né? É muito agradável, mesmo que tenha outras equipes oferecendo muito mais grana, é muito agradável, mas as condições de trabalho que o Flamengo oferece, em termos financeiros, é muito maior. Não dá pra gente ficar de hipocrisia e achar que, não, o Flamengo tá oferecendo o dobro, mas eu vou pro Corinthians, porque o Corinthians tem a torcida maluca, o bando de loucos. Não, cara, assim, os caras estão me oferecendo o dobro, velho. Então, cara, não tem o que fazer. Vou topar ir para lá. É poder financeiro. É poder financeiro de mercado. O Flamengo é muito mais atrativo que o Corinthians. E, de novo, não estou comparando camisa. É apenas grana. Na grana, você. Se vem uma empresa e te paga mais, você não vai? É óbvio que você vai, cara. É óbvio que a menos que você tenha muitos amigos do seu ambiente de trabalho, você tenha, não vou sair daqui, é uma galera firmeza, o ambiente de trabalho é muito leve, é muito gostoso, então, cara, não vou. Mas se vem uma empresa e te oferece o dobro, você vai, cara. O coração não aguenta. E o bolso, né, também não aguenta. Então, cara, isso é normal. Isso é poder de mercado, isso é poder financeiro. Não tem uma peça de reposição para o Renato Augusto. Agora, é inexplicável assim, a mudança, como muda o time. Enquanto o São Paulo, o Corinthians venceu o São Paulo fora de casa, é importante a gente destacar, quebrou-se um tabu no Morumbi, os gols do Corinthians saíram em erros bizonhos do São Paulo, mas o Corinthians jogou mal, a grande verdade foi essa. Nas chances que teve, o São Paulo cometeu erros bizarros, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Quem cometeu a bizarrice foram os caras. Mas talvez, assim, há uma justificativa de o time tirou muito o pé porque já estava 2-0. Entendo, aí é compreensível. Eu não vou dizer que o Corinthians não teve atitude nesse jogo contra o São Paulo, mas durante todo o segundo tempo o Corinthians não jogou. Mas é compreensível. Em um contexto em que o time está com 2 gols de vantagem, assim, eu entendo e é compreensível. Então, nesse jogo especial, não dá para criticar a postura do Corinthians, da equipe, né, a atitude da equipe jogando fora de casa, mas isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. O fator clássico talvez não, certamente minimize essas coisas, porque o Corinthians vai entrar com força máxima, tem a mística do clássico, então os jogadores colocam um pouco mais dentro de campo, mas tirando os clássicos, é muito difícil você ver o Corinthians fazer uma grande exibição fora de casa. Isso é incompreensível. Né? É compreensível que o time jogue menos que nos seus domínios, na Neoquímica Arena. Mas é incompreensível que, cara,
constantemente e com muita regularidade, o Corinthians joga muito mal fora de casa. É isso que eu acho que tem que ser cobrado. E aí, não é por razão da imprensa, mas eu acho que internamente a gestão de futebol do Corinthians tem que falar, cara, a gente precisa mudar isso de alguma forma. O que está acontecendo? A gente precisa agir. Porque, cara, se continuar desse jeito, o Corinthians não briga pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians já está fora de uma competição. O Corinthians já está fora da disputa de uma competição. Porque entende-se que vai jogar muito. Será um bom mandante, não. Bom mandante é uma opinião. Será um excelente mandante, mas será um péssimo visitante. Aconteceu isso com o Vasco na Série B. Um excelente mandante, um péssimo visitante. O Botafogo foi o inverso. Foi um péssimo mandante, um excelente, um fora de série. Um péssimo mandante e um fora de série visitante. Então, o Palmeiras no ano passado também foi melhor fora de casa do que dentro de casa, né? Perdeu menos fora de casa do que dentro de casa. Então, só que o Palmeiras é regular de uma forma geral, por isso foi campeão brasileiro. Se o Corinthians não mudar, né? Não conseguir mudar esse perfil, que já é de longa data, já está fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Já está fora da disputa. E aí, se você parar para pensar, temos os mata-matas. No ano passado, quando ele chegou na final da Copa do Brasil, foi para o mata-mata da Libertadores. Mas se você tiver o entendimento de que, pela lógica, né? Se você seguir a lógica de, cara, dentro de casa o Corinthians vai jogar muito bem e fora de casa o Corinthians vai jogar muito mal, você avançar no mata-mata jogando o tempo inteiro assim, imagina, você vai oitavas de final, quartas de final, semifinal. São três etapas. Imagina Libertadores e Copa do Brasil. São 6 mata-matas, vai. Mas vamos imaginar uma situação, um cenário onde o Corinthians chegue à final tanto da Libertadores como da Copa do Brasil. Jogando bem em casa e jogando mal fora de casa. Imagine, você vai passar por oitavas de final, quartas de final e semifinal. Tá? Jogo ida e volta. Então são 6, né? São 6 partidas possíveis. Imagina que é esse cenário, quando ele jogar bem em Itaquera e joga mal fora de casa. Serão 6 disputas de penalidades hipotéticas. Dá para passar em 6 disputas de penalidades hipotéticas? Dá para passar. Agora, sim, é muito arriscado, não é? Você achar que, assim, é muita presunção você achar que vai passar em 6 disputas de penalidades para chegar na final das duas competições. Não foi isso que aconteceu. O Corinthians não passou por disputa de penalidades na trajetória, pelo menos no ano passado na Copa do Brasil. Não passou, mas se a gente imaginar esse cenário, onde o Corinthians vai muito mal fora de casa e vai muito bem dentro de casa, você precisa jogar muito, mas muito em casa para conseguir não ir para uma disputa de penalidades. Porque as competições hoje, né, já não tem mais o gol fora de casa. Então, se você vence em casa por 1-0, perde de 1-0 fora de casa, vai para as penalidades. Você imagina, cara. Eu tô falando, eu tô imaginando um cenário hipotético. De que, cara, você vai jogar por uma bola em casa o adversário vai jogar por uma bola, né, nos seus domínios. Aí o Corinthians fica 1-1, vai para penalidade. E aí, oitavas de final, quartas de final e semifinal. Imagina, Copa do Brasil e Libertadores. São 6 disputas. Em 6 disputas, você vai passar nas penalidades. Bem, se você passar nas 6 disputas e chegar na final, você vai chegar mentalmente, né? Um monstro, né? Um monstro, vai chegar com muita moral. Mas também tem o fator de desgaste. Toda vez você se desgastando emocionalmente. O São Paulo aconteceu isso na Sul-Americana passada. Parecia que o São Paulo ia chegar na final com muita moral. Passou nas penalidades contra o Ceará, né? Se eu não me engano, e contra o Atlético Goianiense. E aí você vai passando, jogou a Copa do Brasil contra o Palmeiras, se não me engano, nas penalidades. E aí parece que assim, nossa, chegou gigante. Chega gigante numa disputa de final. Chega gigante. Você pode até chegar gigante, mas depois de várias e várias disputas sucessivas, você chega mentalmente exausto. Você se desgasta mentalmente. Porque isso te exige muito, né, do seu psicológico. Então, isso pode ser bom, mas também pode ser muito ruim, porque isso vai te consumindo mentalmente, né? Mentalmente. Enfim, cara, se o São Bernardo ganhou, foi muito merecido, né? Muito merecido. E, cara, assim, problema de longa data, eu espero que o Fernando Lázaro, pelo menos, ele consiga minimizar, né? Minimizar
essa diferença técnica do Corinthians na Neoquímica Arena e fora de casa. Minimizar, pelo menos. A gente sabe, a gente tem um entendimento que não dá. Pô, porque primeiro que o Renato Augusto ele vai ser priorizado para jogar em casa, ao lado do seu torcedor. Para que o torcedor, não só para que vença, mas que o torcedor tenha o prestígio de ver o craque dentro de campo. Agora, fora de casa, é preciso mudar alguma coisa, né? Ter uma atitude diferente para minimizar essa diferença. Isso não é um problema de hoje, não é um problema do Fernando Lázaro. Eu espero que ele consiga minimizar essa diferença. Né? Que ele pô, não sei, ele tá lá no dia a dia, ele entende o que pode ser feito, espero que ele consiga, né? Espero que de fato que ele consiga, tá? Outros resultados da rodada, Ipiranga, Campeonato Gaúcho, tá? Ipiranga 3, São José 1, Avenida 0, Aimoré 1, Juventude 2, Grêmio 3, não teve gol do Luizito, né, dessa vez. E vamos embora, vamos para a coletiva do Abel Ferreira agora, Campeonato Alagoano, CRB 3-0. E aqui vamos, né, com outros estaduais, peço desculpas aqui, costumo não cobrir outros estaduais, enfim, né? Errado da minha parte, sim, mas o podcast já tem 1 hora, né? E, se eu vou falar de tudo também, e é difícil de acompanhar, né? Então eu peço perdão ao torcedor e fica sempre o convite aberto. Se é que eu falo do seu estadual, do seu time de coração, deixa o comentário, a gente vai atrás da informação, vai atrás de coletiva, enfim, e tenta debater com vocês. Vai ser muito difícil acompanhar o jogo, obviamente, mas a gente tenta o máximo, né, para cobrir todos os. Ajudar todos os torcedores, né? É isso, vamos de coletiva do Abel Ferreira. Como sempre faço, tradicionalmente, TV Palmeiras, tá? Canal oficial do Palmeiras no YouTube, coletiva Abel Ferreira. Se inscreve no canal se você é torcedor palmeirense. Né? Passou da hora de se inscrever, deixa o vídeo se você gostar. Eu sempre costumo acelerar o vídeo, né? Vou colocar na 1.25 para a gente conseguir ver o máximo. É uma coletiva muito longa, como vocês podem ver aqui, tem 31 minutos. Não vai dar para ouvir tudo com certeza, senão vai ficar um podcast de 2 horas aqui. A gente vai ouvir um trecho, espero que dê tempo de ouvir a parte do Hendrick, né? Que ele fica meio injuriado. E deixa eu fechar algumas abas aqui. Inclusive apareceu a janelinha, eu tava procurando mais assuntos sobre o Daniel Alves, né? Tava procurando agora, antes da live. Enfim, o vídeo tá acelerado aqui, a gente não vai ver tudo, por isso que eu falo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostar, volta lá, assiste a coletiva na íntegra, dá uma moral pra TV dos clubes, né? É a galera que gera conteúdo pro torcedor, deixa o torcedor mais perto do clube de coração. Então sempre faço o convite e vamos embora. O áudio não tá muito alto também, tá? Mas vamos ver, já tá tudo máximo aqui, vamos ver se fica legal. Boa noite, Abel. Zé Henrique, Rádio Energia 97. O torcedor gosta muito do show, né? Do gol, do chapéu, da caneta, mas esquece um pouco da função do Zé, que hoje faz uma função de camisa 5, né? Sempre, né? E ele jogava no Bahia como 10, veio no Palmeiras como 8 e hoje faz uma função 5. Como que ele está se adaptando a essa função de mais de marcação, de segurar um pouco mais, cadenciar, de tal ritmo? Como que você está trabalhando com o Zé nesse quesito? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dedicar esta vitória ao Dr. Gustavo Malioca, que faz hoje 42 anos, e portanto, esta vitória é para ele. Em relação ao Zé, eu já falei várias vezes, quando os jogadores têm coração e mente aberta, é muito mais fácil eles entenderem aquilo que a equipa precisa. E o Zé, apesar de quando fazia parceria com o Danilo, o Zé recuperava muito mais bolas que o Danilo. O Danilo era mais um armador, não era um recuperador. O Danilo não tem como característica recuperar bolas, é mais um intercepta, não recupera. E a verdade é que se com bola o Zé tinha mais chegado e o Danilo era mais armador, sem bola era o Zé o nosso 5, porque ele recuperava muito mais bolas do que o próprio Danilo. E portanto, é uma posição que ele já fazia, a de 5-8, em função dos jogadores que nós vimos ao longo da preparação. Achámos que o Zé devia, em função das necessidades que nós tínhamos, da posição 5, o Zé é um jogador inteligente que percebe o jogo. Não é eu costumo dizer que há dois tipos de 5. Há o 5 caçador, que anda para todo lado, né? E há o 5 que é de guarda, que sabe o que está posicionado, sabe fazer bem o triângulo ali na frente dos dois zagueiros, mexe-se e corre o que é certo.
E o Zé, nos últimos anos, eu acho que ele começou a entender, a ler muito bem o jogo, a fazer as coberturas dos espaços, quando ele sabe muito bem quando tem que marcar o espaço e quando tem que marcar o homem. E nós decidimos recuá-lo mais um bocadinho, é uma posição que ele sabe fazer, faz bem, recupera bem. Bem dita a hora que nós decidimos passar o Zé para aquela posição um bocadinho mais recuada, mas que pode chegar na mesma, ele sabe que tem liberdade para chegar à cabeça da área, se o jogo o ditar, e soltar um bocadinho mais o menino, que não é tão rigoroso naquilo que tem a ver com esta questão de muitas vezes marcar o espaço, outras vezes marcar o homem. Abel, boa noite. Ao longo do seu trabalho... Aqui falando sobre o Zé Rafael, né? O Zé Rafael cara, é um monstro do meio campo, né? E é o que o repórter perguntou, né? Ele veio do Bahia com camisa 10, né? Um meia de criação. Ele foi recuando. Hoje, quase um 5. Até o próprio Abel Ferreira fala isso. Ele já é praticamente um camisa 5. Um cara de uma inteligência tática absurda, né? Que ele sabe quando... Ele sabe a hora de atacar a bola, ele sabe a hora de ficar no espaço, né? De quebrar a linha de passe, de tentar quebrar a linha de passe. Diz que, segundo o Abel, e eu concordo com o Abel, ele já fazia essa função muito melhor que o Danilo, por exemplo, que é visto por muita gente como um cara fundamental no Palmeiras, que deveria ter um reforço, e a gente vê que hoje não é necessário. Fica cada vez mais claro que é um cara que faz falta, é óbvio que faz. Isso é inegável, né? Que um jogador como o Danilo faz falta, mas o Abel aparentemente já supriu essa necessidade. Ele tem um cara que assim, de uma inteligência tática insana, que é o Zé Rafael, que vai ficar no meio de campo, que vai fazer a cobertura, e que não vai ficar correndo que nem um maluco, até porque, né? Mas fisicamente, se ele fizesse isso, ele conseguiria, porque fisicamente ele é um monstro, e o Gabriel Menino, que já não tem tanto esse perfil, ele pode fazer a parte, ele pode ser o volante também, que vai ajudar, obviamente, na recomposição e na marcação, mas que pode sair muito mais, e tem ajudado muito, né? Na questão ofensiva, o Gabriel Menino. Então, assim, para mim, o Abel já encontrou uma solução para a saída do Danilo, e a solução foi caseira, né? Foi utilizar apenas os jogadores que estavam lá. Você trabalhou muito com jogadores pela direita do ataque, que eram meias construtores, né? Podemos lembrar lá do Gabriel Menino, titular na final da Libertadores contra o Santos, o Scarpa ano passado jogando muito bem assim. E esse ano, não é uma coisa inédita, mas esse ano você tem pelo lado direito do ataque um atacante de fato, que é o Rony, e sua primeira opção é o Giovani, que também é um menino muito agudo, que ataca muita linha de fundo. Queria te perguntar se essa mudança, ela modifica as dinâmicas ofensivas do Palmeiras, especialmente no que diz respeito ao espaço que o lateral ataca por aquele lado e as interações com o Rafael Veiga, que é o meia central desse time. Obrigado. Olha, eu acho que foi uma vez no América Mineiro que me fizeram essa pergunta, eu disse que jogo em função das características dos jogadores que temos. A verdade é que eu gosto, se me perguntares, eu gosto de ter os pontas bem abertos para espaçar a linha adversária, porque quando sobe os laterais ao mesmo tempo, se o adversário recompor os pontas, vamos defender ou atacar linhas de 6, e nós não queremos atacar linhas de 6, queremos atacar linhas de 4 e de 5, e isso permite-nos, como te disse, espaçar o jogo. A questão de termos o Veiga já lá jogou, o Scarpa jogou, o próprio Tabata também pode jogar ali, em função das características que nós temos. Nós andámos à procura, já vos falei de pontas, o Wesley saiu, ficamos com o Dudu, com o Breno, temos o Rony. Eu sei que o Rony também gosta de jogar mais na frente, mas pode fazer as duas, jogar na frente e jogar na 7, que ele domina muito bem as duas posições, e acho que isso nos permite mais flexibilidade e ter um elenco mais curto, porque há vários jogadores no nosso elenco, não de hoje, mas que fazem mais que uma posição. E outro pormenor que tu me disseste, qual era? Que eu estou-me aqui a perder agora. A presença do lateral direito, o que se muda alguma coisa no espaço que o Rocha ataca, jogando com um ponto ou com um meio articulador? O Rocha tem essa liberdade, ele é outro jogador também muito, muito inteligente. Umas vezes é ele que ataca a profundidade, outras vezes ele vai por dentro, quase como um segundo médio, quando o menino chega à área, para ficar com uma cobertura por trás, fazer uma construção 3-2 com o Rocha e o Zé, que foi o que fizemos na segunda parte, porque na primeira parte eu acho que foi a primeira vez que nós em casa demos muitas transições ao nosso adversário. Portanto, eu acho que isto era um jogo para nós fazermos mais 3 ou 4 golos e o adversário também fazer 2 ou 3. Ainda bem que as duas equipas tenham 2 bons guarda-redes que fizeram a tarefa deles, que foi defender, e foi isso que nós fizemos na segunda parte. Equilibramos mais a equipa. Algumas dessas transições foram frutos de erros não forçados, de passes não forçados, que depois estávamos expostos e levámos essas transições, mas que na segunda parte corrigimos, com o Rocha a poder estar um bocadinho mais por dentro para ajudar o equilíbrio da equipa no momento em que nós perdêssemos bola, dar também liberdade ao menino para poder chegar à área. Como chegou, ele teve 2 oportunidades de cabeça para poder fazer golo, mas tem que haver depois sempre uma cobertura, como tínhamos o Rony aberto, menino subido, o Rocha ficava por dentro, mas o Rocha
tem essa liberdade de perceber o jogo e nos dá ali dá-nos apoio, dá-nos equilíbrio, e quando ele sente o espaço também toca e aparece para cruzar, como fez na segunda parte. Você vê que o time do Palmeiras é muito refinado taticamente, né? Você vê que o Abel vai explicando os comportamentos, né? Isso destacando só o lado direito, tá? E o lado, é óbvio assim, o lado direito do Palmeiras, ele é o lado que fica mais congestionado normalmente, né? O Dudu joga lá, ele falou que o Rony pode jogar lá, o Tabata pode jogar lá, o Marcos Rocha pode jogar lá, o que era o lateral também, o Mike pode jogar lá. Cara, assim, o menino, o repórter falou, o menino já jogou lá, o Scarpa já jogou lá. Então, assim, o lado direito do Palmeiras é um lado que normalmente vai ficar muito congestionado, porque muita gente pode jogar por lá. Mas você vê que ele fala, né, dessa inteligência, assim, do perfil da equipe, né, de se postar taticamente, de quando o Gabriel Menino subiu mais, o Rocha entende que ele tem que ficar mais para cobertura, para não expor tanto o time. E eu até falei assim, cara, o Palmeiras se expôs muito, tomou 3 gols do Flamengo e podia ter tomado 2-3 nessa partida também. E eu fiquei naquela, pô, eu acho que o Abel ele tá soltando mais o time mesmo, porque ele entende que ao longo da temporada o time vai, nessa gestão de elenco, ele vai ficar mais defensivo, e tende a evoluir com a evolução física, mas não, ele já falou que não gostou, não é normal da equipe, e no segundo tempo ele ajustou, ele tentou ajustar isso, mas no segundo tempo também, convenhamos, o adversário cansa um pouco mais, e também aí acaba facilitando, não foi, também não dá para só acreditar a mão do Abel, de cara, ele mudou tudo e neutralizou a equipe da Inter, não, assim, já a equipe também já volta com uma outra postura, desgastada, já está perdendo de 2-0, já volta com um outro cenário, mas sim, né, já dá as mexidas, porque ele já tinha entendido que o Palmeiras se expôs muito e não fosse o Everton. Ele até falou, cara, um jogo para a gente ter feito mais uns 2-3, e os caras terem feito também 2-3. Então, assim, o jogo foi legal, foi franco, né? Foi bacana, mas também de duas equipes que. A gente falou muito isso sobre o jogo da Supercopa do Brasil. Teve muitos gols, os times foram para trocação franca mesmo. Isso é muito divertido, mas é uma coisa que até o Vitor Pereira falou, e eu concordei na época, eu continuo concordando, que assim, talvez não saíram muitos gols e isso naturalmente expõe deficiências das equipes, né? Principalmente deficiências defensivas. Então, tem muita coisa para ser ajustada, né? O Abel já meio que deixa isso claro, que pô, a gente não costuma se expor tanto, não costuma tomar tanta dessas transições em casa, e fica evidente que não é isso que ele quer, né? Ele quer ter uma equipe sólida defensivamente, mas o gol tem um gigante, né? Tem um monstro, que é o Everton. Abel, boa noite. Mas é só para finalizar. O que é legal dessa fala, e eu sempre gosto de ouvir o Abel, porque ele sempre fala do jogo taticamente, né? É que ele mostra o quanto o time ele tem esse ajuste de, cara, quando alguém sai mais, alguém fica na contenção. O time ele tem esse entendimento, o time ele tem essa maturidade. É um time extremamente refinado taticamente, de ter essa inteligência de quando um sai mais, tem que ter outro na cobertura, tem que ter alguém para fazer a recomposição. Então é impressionante, assim, esse jogo de tabuleiro, como a gente olha o jogo corrido, parece que não tem nada a ver, né? Não, assim, você vê que existe todo um trabalho por trás, e obviamente que isso acontece quando você tem um trabalho de longa data, né? Sempre fala, né, a respeito da solidez do grupo do Palmeiras, que os jogadores desse elenco eles valem como reforço para você, porque o esforço de cada um ajuda o Palmeiras a ser ainda mais vitorioso. Na Supercopa, você disse o quanto conversou com o Gustavo Gomes e com o Zé Rafael para eles ajudarem o Gabriel Menino, mas eu queria que você falasse como que funciona também o tratamento com todo o elenco, porque a gente sabe que não são todos que têm as oportunidades de jogarem os minutos que os jogadores desejam, os minutos que os jogadores sonham em ter em campo, e agora o Palmeiras acaba perdendo com o Ceviche, negociado com o Coritiba. Eu queria que você falasse como que funciona também essa sua gestão e até uma comparação, né? O Guardiola recentemente falou a respeito de que ele não segura jogadores se os caras tiverem o interesse de saírem para buscar novos objetivos. Como é que funciona também a sua conversa com um jogador que quer ter mais minutos, só que tem mais gente na frente dele? Olha, o Kusevich chegou ao clube ao mesmo tempo que eu, mais ou menos, e a verdade é que ele sempre foi aqui o nosso quarto zagueiro, com muita qualidade. Ele entendeu, os jogadores entenderam que ele, não só quando ele era utilizado, mas nos treinos, a agressividade e a intensidade que ele punha nos treinos, mas ele sempre percebeu que os dois jogadores que tinham à frente, mais o Luan, o Murilo e o Gomes, são jogadores com muita qualidade,
Ele sempre respeitou isso, trabalhando sempre. Ele já tinha-me pedido para sair no ano anterior e eu disse-lhe que não podia, naquele momento não podia, que era meio de época. Disse-lhe que noutra situação, noutra oportunidade que eu ia ajudar. E como disseste muito bem, quando aí penso igual ao Guardiola, não penso em tudo igual a ele, mas nessa questão penso. Nós apostamos na formação já há muito tempo, não é de hoje, é desde que chegamos. E ele quis sair, vamos dar uma oportunidade agora ao Naves. O Naves era a quinta opção, vai ficar agora quarto. Vamos perceber como é que ele depois vai reagir quando tiver oportunidades. Eu gostava muito de ter continuado com o Kusevic, mas em função também da virtude de todo o negócio, da vontade do jogador também de querer sair, mas o clube também achou que era uma boa oportunidade de poder vender e realizar algum encaixe de dinheiro e acabamos por decidir dessa forma. Abel, boa noite. Falando sobre o Kusevic, né, que saiu do Palmeiras, foi anunciada a saída dele. E, cara, assim, o Kusevic é um jogador que o Abel, ele vira e mexe, ele fala, né, em coletivo. É um cara que trabalha muito, ele se dedica muito nos treinos, mas que não tem espaço. Primeiro porque os caras que estão à frente estão muito acima, né? Eu falo que é o quarto, né? Então tem o Gustavo Gomes, inegavelmente, o Murilo, que é outro zagueiro artilheiro, o Luan, o terceiro, provavelmente, acho que é o Luan que é o terceiro, e o Kusevic ficava com o quarto, né? Fora, além dos outros, tecnicamente, estarem num momento muito melhor, é de estrangeiro, né? Então tem toda essa questão da gestão de estrangeiro, que o Abel, se eu não me engano, ele já falou sobre isso. E às vezes existem jogadores que estão à frente e às vezes por essa gestão de estrangeiros ele acaba ficando fora. E é um cara que eu imaginava que fosse sair mesmo, não tinha, infelizmente não tinha, mas o Abel até fala, ele sempre falou desse jogador e ele até fala, eu queria que ele continuasse, né? Só que a gente entende a vontade do jogador, de atuar mais, de jogar mais, enfim. Era o caso, por exemplo, a gente fizer uma analogia, o Walter, goleiro reserva do Cássio no Corinthians. Cara, o Walter era um baita goleiro no Corinthians, cara. Ele continua sendo um baita goleiro, né? Mas toda vez que o Cássio ficava fora, ou por suspensão, ou por lesão, ou para poupar, fazer a gestão do elenco, cara, assim, o Walter ele defendia muito. Cara, ele era um goleiro de um nível, ele era, e eu ainda acho que ele é, um goleiro de um nível altíssimo. Só que cara, não tinha como, infelizmente, você tem à sua frente um cara que é simplesmente um monstro, tecnicamente, cresce absurdamente em momentos de decisão, em momentos difíceis, em momentos de pressão. O Walter, para mim, também era um bom jogador em momentos decisivos. E ele é um super ídolo. É que era um fato. Eu acho que assim, eram os dois. Se você comparar assim, lidar com a pressão e ser um bom goleiro tecnicamente, os dois, eu acho que o Cássio estava um pouco à frente, mas os dois eram semelhantes. Só que tem a questão da idolatria, que o Walter não tinha. Então não tinha como, né? Infelizmente não tinha como, mas era um baita goleiro. O Corinthians era uma equipe que tinha dois grandes goleiros, dois goleiros absurdos, tanto titular quanto reserva. Só que aí a vontade do jogador, de pô, ele sabe da capacidade dele, ele sabe do talento, pô, imagino que deve ser um cara que tem um amor gigantesco e uma gratidão enorme pelo Corinthians, mas cara, assim, é a minha carreira, assim, se eu não aproveitar agora que eu tô num bom momento, eu posso perder isso, né? Eu posso perder a chance de fazer um pé de meia, né? De conseguir mais grana. Então, há um entendimento, né? De quero crescer, quero ganhar mais, quero parecer mais, quero poder ter essa possibilidade de, eventualmente, me identificar com uma torcida, de ser ídolo de uma torcida. Tem tudo isso, não é vaidade. Isso é normal, cara. Assim, pô, eu trabalhei tanto na vida para chegar nesse ponto, é que você quer chegar, eu quero ter... eu quero ter isso, esse sentimento, essa sensação, né, de ser um cara que vai ser amado e idolatrado pela torcida. Então, o que ele faz dentro de campo. Então, é compreensível isso, e do próprio Kusevic também, de qualquer outro jogador, né? Que acaba ficando na reserva por questões técnicas, por opções do treinador também, jogadores que estão muito à frente. Então, acaba ficando de fora mesmo. Boa noite, parabéns pela vitória. A gente via no ano passado o Marcos Rocha fazendo muito essa saída, né, com 3 jogadores, e na atual temporada, esse ano, pelo menos agora no começo, a gente vê o Piquerez caindo para essa linha de 3, o Rocha muito aberto, também fazendo pelo meio, como você bem disse, e ele toca em média 75 vezes na bola por jogo. Eu queria saber o que motivou essa mudança, como foi essa conversa, e também qual a importância de ter 2 laterais tão versáteis. A gente viu o Piquerez hoje arrancando e fazendo um golaço. É a diferença entre estar e aparecer. Quando já lá estás, também levas adversários contigo. Quando tu apareces, é surpresa.
E, portanto, tem a ver com a dinâmica e o crescimento da nossa equipa, a dinâmica e o crescimento da maturidade da nossa equipa competitiva. Nós, se vocês se lembrarem, nós o Mundial que disputamos, o último, né, que fomos à final, o Piquerez jogou na cidade 3 pelo lado esquerdo. Portanto, não é nada de novo. Só que às vezes os jogadores nós temos que os convencer que há determinadas posições que eles podem tirar mais fruto disso. E ter um jogador a construir canhoto pelo lado esquerdo ou ter um direito dá-te uma amplitude ao jogo completamente diferente. Daí termos falado várias vezes que eu gostava de ter e procuramos, mas bendita a hora que trouxemos o Murilo, porque o Murilo era para ser um canhoto, se vocês se lembram, o destino é assim, por isso é que eu digo que sou um treinador abençoado. Nós tínhamos aqui um defesa esquerdo, um zagueiro esquerdo que vinha da Universidade Católica a fazer os exames, o Herta, isso mesmo, obrigado, não me estava a lembrar do nome, e fruto do destino reprovou esse jogador e trouxeram, o clube trouxe-me o Murilo. Mas é uma posição, nós com o zagueiro esquerdo dá outra dinâmica à equipa e nós optamos por não meter um zagueiro, mas um lateral de trás para a frente, e é possível, como ele sabe e como me vê, fazer golos, mesmo não estando lá espetado. É que depois, mas eu sou o lateral, eu sei que tu és lateral, e tu podes atacar ou por dentro ou por fora, tu depois decides. Agora partes de trás para a frente, quando estamos a construir numa linha mais baixa, quando chegamos à zona 3 podes ir ou por dentro ou por fora, tu decides. Mas fico contente por ele também estar aberto a este tipo de iniciativas que, na minha opinião, só lhes dá mais abrangência e conhecimento de jogo e lhes dá outros recursos para poder não fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira. E isso também nos dá mais versatilidade ao nosso jogo. Isso é bom. E hoje criamos muitas oportunidades. Eu acho que fizemos para aí umas 30 finalizações, segundo dizia os dados estatísticos. Hoje fiquei só um bocadinho triste porque merecíamos fazer mais golos. Merecíamos. Giovanni 2 debaixo do golo, 2 penaltis falhados, o Menino, mais 2 golos que fizemos, mas o futebol é isto. É chegarmos lá e depois fazermos. É isso, temos que melhorar nesse foco e nessa concentração, porque isso depois faz a diferença. A eficácia é o elemento mais importante do futebol. Abel, Aqui perguntado sobre a questão do Piquerez, né? E é legal o Abel falar sobre meio que essa provocação que ele faz ao jogador de, cara, assim, eu sou lateral, né? Ele fala, eu sou lateral, mas você pode avançar um pouco mais, tanto por dentro quanto por fora. Você pode ser essa opção, você pode dar essa opção. Isso aumenta o seu repertório, você vai se tornar um jogador melhor e mais completo. É legal isso, né? Ele expor isso, que certamente é algo que ele deve conversar com o jogador no dia a dia, ele deve treinar isso no dia a dia. E, de fato, assim, para o Palmeiras, ele ter 2 laterais, tanto esquerdo quanto direito, que podem recuar e fazer uma linha de 3 zagueiros, mas também podem aparecer como uma opção de um ponta ou como uma opção de lateral no ataque, é importante para o Palmeiras, porque isso dá muito repertório técnico, repertório tático e técnico, né? Então é porque isso o Abel ele vai mostrando que o time, cara, assim, os caras ficaram, né? O Palmeiras está fazendo um trabalho de manter essa base desse elenco. E à medida que o tempo vai passando e que ele vai ficando, você vê como o time ele vai aumentando o seu repertório, né? O Rony, ele falou, o Rony é um ponta. Só que ele gosta também, ele até falou que gosta, né? Se eu não me engano. Ele gosta de ser o cara do ataque, né? Agora, o centroavante. Você vê, ele não era centroavante. Só que ele se adaptou à função e pelo que falou o Abel, ele gosta de fazer isso também agora. Então você vê que os jogadores vão se... E os pontas, né? Dudu e o próprio Rony, eles ficam invertendo no jogo. Isso já acontecia antes, né? O Scarpa já participou disso. Então, o Wesley também. Então, todo mundo, como eles fazem essa inversão, faz um papel diferente, cobertura, enfim, recomposição. Você vê que o time vai ficando cada vez mais completo e vai se tornando cada vez mais, eu não digo imprevisível, mas eu falei, uma vantagem do Palmeiras de não ter um jogador goleador é justamente essa, de que assim, o adversário não sabe de onde vai vir a munição, né? Pode ser o lateral que vai chutar e vai fazer um golaço, pode ser o Gabriel Menino que vai chutar e vai fazer um golaço com a perna que não é a boa, né? Pode vir o gol do Gabriel Menino, pode vir o Zé Rafael infiltrando e fazer um golaço também, pode, sei lá, o Marcos Rocha puxar para a ponta e cruzar na cabeça do Rony para fazer uma bicicleta, né? Tem o Rony, tem o próprio Dudu, então assim, é impressionante, né? E aí tem os zagueiros também, né? Que na bola parada é um absurdo. Então assim, a artilharia, você não sabe por onde vai vir, isso é uma coisa boa. Porque o Palmeiras, quanto mais o Abel vai falando, mais fica evidente que assim, é um time que tem muita opção, assim. Cada jogador ele cumpre mais de uma função. E isso torna o Palmeiras imprevisível. Assim, defensivamente já é difícil de passar. E aí quando o time ataca,
existe a jogada óbvia de velocidade, que todo mundo sabe que o Palmeiras vai fazer, o Rony vai disparar, o Endrick pode disparar, o Dudu também é muito veloz, também pode disparar na velocidade, tem o jogo da velocidade que é muito óbvio, mas tem, cara, os outros fatores, que o time tá tentando organizar a jogada. Assim, pô, o lateral vai avançar ou não? Quem vai avançar? Vai ser o esquerdo ou vai ser o direito? E na bola parada, né? Vai ter os dois zagueiros. Então, assim, assim é legal de a gente observar isso, porque é impressionante a quantidade de opções. Assim, algum tempo atrás se falava que o Abel tinha, não sei, centenas, né? Dezenas e dezenas de jogadas ensaiadas, e para mim fica. E naquela época parecia, eu não lembro o número exato, agora parecia um absurdo, né? A galera até brincava. Pô, que isso? Parece futebol americano, parece time de futebol americano, que você tem cento e poucas jogadas, né? E naquela época ficou meio que, assim, não sei, eu acho que é mentira. Mas, cara, assim, hoje eu acredito. Eu acredito que aquilo que se falava é verdade. Ele deve ter cento e poucas, se não 200 e poucas jogadas ensaiadas por, assim, das mais diversas situações de jogo, porque quanto mais ele vai falando, e assim, aí você vai ver o jogo, de fato, tudo que ele fala é realmente aquilo, não é um negócio ao acaso. É aquilo que o Abel fala, você vai ver o jogo, é realmente. E os caras se comportam de uma maneira que existe a previsibilidade, né? Assim, o Palmeiras, a gente fala assim, o Palmeiras não tem um jogador muito diferente. Assim, um cara que tira um coelho da cartola, que faz uma jogada absurda, mas essas diferentes funções que os vários jogadores do Palmeiras fazem, assim, todo o elenco, né? Pra ser sincero, tirando os zagueiros, talvez, tem a função de dar a bola parada, mas não de avançar com a equipe, mas quando a equipe avança e quando ela se defende, os jogadores, todos, tirando talvez os zagueiros, eles fazem mais de uma função. E isso torna o time mais imprevisível. É aí que está o fator da aleatoriedade e da imprevisibilidade do Palmeiras. O Palmeiras não tem um Arrascaeta, não tem um Renato Augusto, um cara que pode fazer uma parada fora de série. Não tem. Mas é um time que, como tem vários jogadores que faz mais de uma função, isso pode gerar um nó tático no adversário. De, cara, e agora? O que esse cara vai fazer? Ele vai sair, inverte, né? Aí inverte os pontos. Pô, agora lascou, porque antes eu tava marcando um cara que era mais agudo, que era o Rony. Agora tem um Dudu aqui que vai puxar o drible, vai tentar vai tentar me dobrar aqui na marcação, e tem a velocidade também. Então, assim, é muito legal de ouvir isso, e você vê de fato em campo isso em ação, né? Isso é muito legal, mostra. É um treinador que taticamente ele vem encantando para mim, né? O que ele faz, o que o Palmeiras é hoje taticamente, é um absurdo, né? É uma coisa impressionante, realmente muito impressionante. Eu vou para a última pergunta. A gente já está com mais de 50 minutos de podcast. Eu acho que eu não vou chegar na pergunta do Endrick, né? Mas, enfim, a gente vai terminar agora. Ele já falou de. Cara, assim, ele já falou o que eu mais gosto em coletivo, que é a parte tática, tá? Ele já falou, assim. Ontem eu até fiquei decepcionado. Eu quis ouvir a coletiva do Rogério Ceni, eu não tinha ouvido, eu vi algumas chamadas, né? E eu até fiquei decepcionado um pouco, porque o Rogério Ceni fez uma leitura muito rasa do jogo. E ele costuma fazer uma leitura detalhada do jogo, né? Fiquei um pouco decepcionado. E o Abel, ele nunca decepciona, né? Ele sempre faz uma leitura bem aprofundada do jogo, né? E ele não tem vergonha de falar mesmo, ele fala mesmo. Boa noite, Igor Sedano, Melhor FM de Limeira. Abel, você falou há pouco sobre o Zé Rafael e também o Menino. Você tem conversado para, depois da saída do Danilo, essa troca, né, deles. Queria saber se hoje o Gabriel Menino é esse substituto ideal do Danilo, uma substituição caseira, digamos assim. Se você pretende ir ao mercado, ou se você está satisfeito nesse primeiro momento com o Gabriel Menino fazendo essa posição, ganhando oportunidade, ganhando rodagem no meio de campo. Ele que, ao longo do ano passado, foi entrando aos poucos na equipe. Hoje ele é o titular absoluto da sua equipe. E gostaria, já que você mencionou, essas duas penalidades perdidas também. Boa noite. Olha, para ser muito sincero, nós pegamos no Zé e estamos a fazer de Zé Danilo, e pegamos no Menino e estamos a fazer do Menino Zé, só que do lado contrário. Foi o que nós fizemos, mas o nosso plano não muda, né? O clube sabe o que é preciso, e sei que estão a fazer todos os esforços, e quero mesmo muito que façam todos os esforços, porque nós não nos podemos... Temos que seguir o nosso plano. Todos, temos que fazer todos um esforço. E eu conto com o esforço do clube para nós seguirmos o nosso plano, e conto com a ajuda dos nossos jogadores, para ajudar o Gabriel Menino, para ajudar o Naves, que vai ter esta oportunidade, porque nós não vamos buscar nenhum zagueiro. Portanto, temos que fazer todos os esforços para seguir o plano. O Naves vai ter a oportunidade de ser o quarto, era o quinto, agora é o quarto. E como te disse, o substituto do Danilo foi o Zé.
e o substituto do Zé tem sido um menino, é assim que tem sido. Boa noite. Cara, é impressionante, né? Ele não falou dos pênaltis, eu vou falar dos pênaltis. Foi perguntado sobre em relação a perder 2 pênaltis, mas é legal isso que ele falou da substituição do Danilo, né? Porque até então ninguém imaginava que a solução do Abel Ferreira seria: cara, quem vai ser o novo Danilo? Vai ser o Zé Rafael, né? E aí ficava assim, pô, tem vários jogadores da base, mas eles ainda não estão prontos, né? Eu via vários programas esportivos. Cara, se eles ainda não estão prontos, né? Muita responsabilidade se assumir o papel do Danilo, um cara muito diferente naquela região de campo. E a solução do Abel foi simplesmente essa, cara. É impressionante. O Zé Rafael, ele hoje faz a função do Danilo e o Gabriel Menino faz a função do Zé Rafael do ano passado. Então você vê que as soluções... E tá dando muito certo, né? Ele ainda fala sobre a questão de reforço. Aparentemente, ele ainda quer um reforço para a posição. E eu entendo isso, porque assim... Se um dos dois fica fora por suspensão ou lesão, tem outros 2 jogadores, né? Só que esses 2 outros jogadores, que é o Tabata e o Atuesta, eles não estão legal, cara. Eles ainda não mostraram que vieram ao Palmeiras. Então, eu acho que ele quer mais um, que é um cara que vai dar, assim, um cara que vai chegar e vai disputar a posição. Eu acho que é isso que o Abel quer. Ele não quer um cara para ser um titular, ele quer um cara que chega para disputar a posição. Né? E aí ele até fala, pô, tá fazendo um esforço, mas eu também conto que o clube faça um esforço. Eu acho que ele quer um cara para posição ainda. Não é uma urgência? Não é, porque ele já encontrou a solução para o problema. Mas toda vez que entra nos reservas, o meio-campo do Palmeiras muda, assim, já não é o mesmo comportamento. Já é um outro time, de um outro perfil, mais lento, né? Que perde muita qualidade. Então ele quer um cara para posição, sim, para partidas difíceis, partidas decisivas, você ter a opção ali, né? Então tem que ter um cara para disputar a posição de fato. E eu acho que é isso que ele está torcendo em relação a... Ele está contando que a diretoria, a gestão palmeirense vai conseguir trazer. Sobre os pênaltis, né? Ele foi perguntado sobre os 2 pênaltis perdidos. Cara, a primeira coisa, assim... Eu tinha falado isso sobre acho que quando eu estava falando de Fluminense, né? Que a gente ouviu a coletiva do Diniz e não foi o Cano que bateu o pênalti naquele jogo contra o Botafogo. Eu sempre falei assim, cara... Quando você tem um time com um batedor oficial, esse cara tem que bater, independentemente da situação. E você tem que ser profissional. Existe uma hierarquia dentro de campo. O próprio Diniz falou isso. Existe uma hierarquia dentro de campo. E essa hierarquia, eu acho que ela tem que ser seguida independentemente da situação. O jogo estava muito fácil, assim, muito fácil no placar, mas não estava fácil dentro de campo. O Everton teve que trabalhar bem. Então você tem a terceira oportunidade de gol, que é a segunda penalidade marcada. Eu acho que sim, você não pode dar brecha, porque o adversário estava agredindo também. O adversário vivia um bom momento na partida também. E se a Inter faz um gol, por exemplo, ficaria 2-1. Então assim, você trocar... E o Dudu não é um exímio batedor de pênalti, né? É óbvio que assim, depois a partida acaba, cara, você está sendo muito rigoroso. Eu não acho isso, eu acho que tem que ser profissional. Se a partida tivesse 5-0, eu não acho que tem que trocar o batedor de pênalti. Ah, mas vai ficar óbvio pro goleiro quem vai bater. Pode ficar até óbvio pro goleiro onde o cara vai bater. Mas entenda que o goleiro também vai estar desmoralizado, né? O cara tomou 4 gols, 5 gols, o cara vai estar desmoralizado, né? Ele vai estar cabisbaixo, ele vai estar mentalmente quebrado, né? Ou não. Ele pode falar, não, agora eu vou pegar, chega, né? Também pode acontecer. E aí depois fala, pô, mas aí o Veiga perdeu, né? Teve mais um pênalti que ele perdeu. Sim, mas ele poderia ter feito o 3º gol, que poderia ter deixado a vida do Palmeiras. Foi tranquilo no segundo tempo? Foi, mas assim, talvez, eu posso falar, você está sendo muito extremo. Naquele momento, na chance do 3º gol, eu acho que você tem que ir lá e você tem que marcar. Você não pode dar chance pro azar ali. O Veiga tinha que pegar a bola, tinha que fazer. Eu entendo, assim, a conversa que aconteceu, pô, tanto que o Dudu perde, e a torcida, cara, ovaciona o Dudu, né? Começa Dudu, Guerreiro, começa a gritar o cântico, entoar o cântico de Dudu Guerreiro. Legal o apoio da torcida. Achei legal o Veiga ceder o pênalti pro Dudu, achei legal a iniciativa do... Perdão, saiu um som aqui pra mim. Som do headset. Achei legal a iniciativa do Dudu de querer bater, de querer fazer uma festa com o torcedor, mas eu acho que você tem que ser profissional. Né?
o jogo 2-0 não garante nada. E eu falei, mesmo se tivesse 4-0, eu não acho que tem que trocar o batedor. A menos que o Abel Ferreira fala troque, ou às vezes, a menos que mesmo, eu acho que nem o Abel Ferreira ele tem que falar para trocar. Ele também tem que respeitar a hierarquia dentro de campo. Ele é o treinador, né? Ele estipula a hierarquia dentro de campo justamente para que seja respeitado, né? E a menos que o Veiga saia, né? Ou seja uma condição muito excepcional. Pô, aniversário do Dudu, ou sei lá, 1000 jogos do Camisa 7. Vai você, cara. A casa é sua, a festa é sua. Então, tirando uma ou outra situação excepcional, eu acho que tem que cara, você tem que manter a hierarquia. O Veiga perdeu depois, perdeu, mas assim, né? Foi o terceiro. E ele podia ter perdido o segundo também. O segundo pênalti. Mas aí o problema é dele. Ele é o batedor oficial, ele perdeu. Mas ele tem que ir lá e ele tem que bater. Porque ele é o cara cara, assim, mais diferenciado na cobrança de penalidade. O Palmeiras não tem exímios cobradores de pênalti. Aquele cara que vai, né, que vai devagar e espera o deslocamento do goleiro, como faz o Neymar, como faz o Gabigol. O Palmeiras não tem isso, como faz o Pedro também, né? O Palmeiras não tem isso. O Palmeiras tem um baita cobrador de pênalti, que é o Veiga, que vai, escolhe o canto e chuta muito forte. O Veiga até perdeu o pênalti, o segundo pênalti dele, perdeu. Mas o goleiro foi muito bem. Por isso que eu falo assim, quando o Veiga bate, se o goleiro defende, é muito mérito do goleiro. É muito mérito, por isso que o cara tem que chutar. Porque se o goleiro defender, não foi o Veiga que errou muito. Contra o São Paulo, né, naquela eliminação na Copa do o Veiga foi muito mal, mas ali foi um momento, né? Foi um momento. O que é normal? O Veiga escolhe um canto e chuta muito forte. Se o goleiro pega, é mérito dele. E foi mérito do goleiro, que fez um partidaço, né? Elogiado pelo próprio Abel Ferreira. Então é isso, gente. Eu vou fechar a coletiva do Abel agora. É uma coletiva bem longa, né? Infelizmente não cheguei na parte que pergunta do Endrick, que ele se irritou, enfim. Mas toda a coletiva pergunta do Endrick. E ele tá numa seca de gols, né? Essa partida ele até tentou fazer uns gols de bicicleta. Se fizesse, seria antológico, hein? Agora, tá paciência, né? É coisa de paciência. Porque agora o Giovani começa a se destacar, né? Esse garoto da base. E aí eu acho que isso gera perguntas dos comentaristas, dos jornalistas de, cara, por que se inverteu, né? O Endrick foi promovido ao time principal, começou a jogar, apareceu muito bem, com assistência, com gol, muito rápido, uma ascensão meteórica no profissional. E hoje ele tem muito menos participação. O Giovani aparece, que tinha muito menos espaço ano passado, ele aparece e parece que meio que rouba a cena, né? Eu acho que não, assim, eu não vejo isso de roubar a cena. É uma adaptação do Endrick. O Abel mudou o jeito de jogar para que seja possível o Endrick atuar. O Endrick hoje ele é o centroavante, o ano passado ele não era. Ele entrava no lugar de alguém, né? Ele entrava meio que como um ponta, ele não era centroavante de ofício. Agora não, agora o Abel coloca ele como o cara da referência. E aí é um outro papel. E no ano passado tinha um Scarpa também, que era muito mais criador que o Veiga. O Veiga é muito bom, sim. Ele solucionou o problema da saída do Scarpa, sim. O Palmeiras não precisa de um substituto para o Scarpa, na minha opinião. Só que o Scarpa era muito mais criativo. Ele distribuía melhor a bola. Ele fazia a bola chegar com mais facilidade. Então eram cenários diferentes. Não é que o Endrick caiu, ou ele não é tudo isso, não. Ele está se adaptando a uma nova função. E o Abel já falou sobre isso. À medida que ele for se adaptando, ele vai... E às vezes, a missão do Endrick dentro de campo seja essa de fato. De cara, chama a marcação do adversário, não vou tomar gol de um garoto de 16 anos, né? Pelo amor de Deus. Então marca o cara, deixa dois em cima dele. Isso, eu não sei, o Abel ainda não falou sobre isso, então não acho que é isso que está acontecendo. Mas pode ser, né? Dá mais liberdade tanto para o Rony quanto para o Dudu. O Endrick vai ficar mais preso mesmo e naturalmente vai fazer menos gol, mas sem bola ele está cumprindo um papel tático importante, né? Então, às vezes passa essa impressão de que o Giovani está ofuscando. E de fato ele está ofuscando um pouco, porque toda vez que ele está entrando, ele está brilhando, ele está driblando, ele tá indo para cima, tá oferecendo risco de gol ao adversário. O que eu queria ver, né, era o Abel deixar o Giovani e o Endrick jogando juntos, para ver o que ia acontecer, né?
eles não conseguem jogar muito tempo juntos. Eu queria que eles tivessem essa oportunidade, né? De estarem juntos dentro de campo, porque eu tenho certeza que o Giovani ia buscar muito mais o Endrick. E aí, de repente, o gol sai, e os dois podem fazer uma baita dupla aí das crias da casa, né? Poderia. Vamos ver se acontece. Eu acho que o Abel, ele tem dessa. De, cara, não vou fazer o que a galera tá pedindo. Não vou. Eu vou fazer no meu tempo. Fazer isso mas ele vai fazer. Era a mesma coisa quando pediam o Endrick no time principal. Calma. É hora dele ir pra Disney, é hora dele se divertir, ele é uma criança. Ele falou a mesma coisa do Giovani, né? Ele tem que ir pra Disney também, ele é mais velho que o Endrick, mas também é muito novo. Ele é muito novo, tem que ir pra Disney também. Ele até brincou sobre isso. E aí ele vai fazer um tempo dele. Então a galera tá pedindo, pô, a gente quer ver o Giovani e o Endrick junto, por que o Abel Ferreira não faz isso? Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer na hora que a galera pedir, vai ser no tempo dele. E eu acho que vai acontecer. Não sei, não vai virar todo jogo, mas eu acho que vai ser uma dupla legal de ver, cara. Acho que a gente vai ver coisa bacana desses dois juntos no Palmeiras, tá? É isso, gente. Hoje eu vou finalizar. Vai seguir acompanhando as notícias do esporte, Mundial de Clubes, né? Disputa de terceiro lugar. Essa polêmica do Rodrigo tá dando o que falar, tá? Eu vou falar uma última vez sobre esse assunto. Eu acho que eu vi muitos setoristas, jornalistas, repórteres rubro-negro, quando da eliminação para o Al Hilal, e aí levantaram toda a polêmica do Marcos Braz de chamar o cântico do Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Aí todo mundo minimizou, né? Cara, isso é normal, depois de uma disputa de título, os caras estão extravasando, é coisa do futebol, o futebol tá ficando muito chato. Aí quando vem o que o Rodrigo falou, não, o cara é pipoqueiro, que não sei o quê, tem que respeitar o Flamengo, que o cara pipocou na Copa do Mundo. Quem pipocou não foi o Rodrigo que pipocou, o Rodrigo foi o primeiro batedor, né? Pra quem não se recorda, o Rodrigo foi o único que, se tinha alguém que não pipocou, foi o Rodrigo. Na Copa, ele foi o primeiro ou o segundo, né? Não tenho certeza. Então, assim, essa história. Aí, quando é o Marcos Braz, não, o futebol tá muito chato. Agora, quando é o Rodrigo, não, tá desrespeitando o Flamengo, um time de 40 milhões de torcedores. Eu vou falar, assim, pela última vez sobre o assunto. O futebol tá muito chato. E se você sabe brincar, se você sabe zoar, você tem que saber ser zoado também. Não adianta você. Assim, eu vejo muita gente falando assim: o torcedor do Flamengo tá ficando um pouco soberbo também. Eu não acho que tá ficando um pouco soberbo. Mas eu acho que você tem que saber zoar e tem que saber ser zoado, né? Ninguém gosta de ser zoado, né? Obviamente que ninguém gosta de ser zoado. Mas você tem que saber, né? Tem que saber que a partir do momento que você zoa, você também vai receber a zoação. Você vai receber uma provocação. E o que o Rodrigo fez foi claramente uma resposta à provocação, né? Então, acho que, cara, normal, é coisa do futebol. E, assim, eu vejo... Para mim, é uma certa hipocrisia de muitas alas, né? Da galera da imprensa esportiva. Porque, quando é com o Marcos Braz, o futebol tá chato, né? Não pode falar mais nada. Aí, quando é o Rodrigo, não. É abusado, sem vergonha. Aí, o torcedor vai na rede social dele, fala que ele é pipoqueiro, perdeu o pênalti na Copa. Se tem alguém que não foi pipoqueiro, foi o Rodrigo, né? Pipoqueiro, vocês sabem quem foi, eu não preciso nem falar. Gente com muito mais experiência de seleção que não foi lá bater. E o garoto, o novato, né, estreante em seleção, chamou o bronco e foi. Né? Então, se tem alguém que não é pipoqueiro, é ele. Né? Então, e assim, a gente fala, cara, vai mexer com uma torcida de 40 milhões de torcedores. A gente sabe que hoje no mundo de rede social, cara, o Rodrigo, ele junto com o Vinícius... Primeiro que ele tem um companheiro que é rubro-negro. Então se ele falar que ele agiu no calor do momento ou que ele não foi cuidadoso, ele foi sabendo o que ele ia fazer. Ele foi sabendo o que ele ia falar, porque ele tem um companheiro que é rubro-negro. E eles juntos, né? Juntos não, é mais o Vinícius Júnior, mas ele vai em defesa ao Vinícius Júnior, né? Os caras, o que os caras estão... O que o Real Madrid, o que o Vinícius Júnior está passando de racismo, toda não, mas várias rodadas do Campeonato Espanhol é um absurdo. E isso naturalmente estressa e preocupa o Rodrigo também. Que quer deixar o dele, que quer ajudar o Vinícius Júnior para eles sambarem junto na frente dos racistas. Então, você acha que o cara tá ligando com 40 milhões de torcedores?
Ele tá nem aí com 40 milhões de torcedores. Ele tem coisas muito mais sérias para se preocupar. E uma delas é a bandeira do racismo. Então, assim, para quem acha que ele tá preocupado, que ele cometeu uma gafe, ele não tá nem aí, tá? Essa é que é a verdade. Vocês podem me xingar, vocês podem me odiar. Mas a verdade é essa. Vocês podem ir lá xingar na rede social dele, ele não tá nem aí. A preocupação dele agora é a final do Mundial. A preocupação dele é seguir no Real Madrid. E assim, aí eu vi muita gente falando, pô, tem que tomar cuidado, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Você pode voltar pro Flamengo. Assim, o Rodrigo, se você não conhece a história do Rodrigo, ele quando ele foi para ir para a Europa, ele falou pro pai dele, eu quero ir pro Real. Aí o pai dele foi lá, ó, chegou proposta do Barcelona, pô, mas não tem a do Real? Eu quero a do Real, quero ir pro Real. Segura um pouco, não vou aceitar. E acho que era a proposta do Barcelona que ele quase aceitou. Ele não queria ir pro Barcelona, ele queria ir pro Real. E aí ele esperou mais um pouco, chegou a proposta do Real. Então você vê assim, o cara ele sabe o que quer. Então se ele tá provocando o Flamengo hoje, ele tem duas convicções, que até lá a história vai ser esquecida, ou que ele sabe que ele jamais vai jogar no Flamengo. Se tiver que voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Santos. Então, eu entendo isso, você não sabe o dia de amanhã. Ele pode voltar pro Flamengo. Mas se ele for, ele pode voltar pro Brasil e pro Flamengo. Mas se ele for pro Flamengo também, né, ele sabe que até lá a história vai ser esquecida, né? A história vai ser esquecida. O torcedor não vai. O torcedor pode se manifestar contrário durante a negociação, mas depois fechar a negociação, a torcida do Rubro-Negra não vai queimar o cara antes de ele entrar em campo. Ah, estamos repatriando o Rodrigo por, sei lá, 20 milhões de euros. Você já vai queimar o cara? Não, o torcedor não é maluco, né? Nem irresponsável. Então, é por isso que eu falo assim, eu ouvi muita coisa e nada faz sentido. E primeiro que ele não está preocupado com isso, ele tem coisas muito mais sérias a se preocupar. Né? O clube que ele está defendendo, o campeonato que ele está atuando, e é o que eu falei, essa bandeira do racismo que ele está ajudando o Vinícius Júnior a carregar na Espanha. Né? Então assim, ele tem coisas muito mais urgentes e muito mais graves a se preocupar do que se preocupar com cancelamento de torcedor rubro-negro. Né? E aliás, não tem nada a ver com o Flamengo, ele foi cria do Santos, foi para o Real Madrid, jogador da seleção brasileira. Para ele, pouco importa. Você está esperando ver um pedido de desculpas do Rodrigo, não vai acontecer. Até porque é aquilo que eu falei. Se você provoca, você vai ser provocado. E eu concordo com todo mundo que diz, o futebol está muito chato. Só que o futebol está muito chato por quê? Não só porque não se pode falar mais nada, mas você só pode zoar, né? Você não pode ser zoado. Então assim, está muito chato mesmo. Porque quando é hora de zoar, não, o futebol está chato. Agora na hora de receber... Não, aí é um absurdo que o cara tá fazendo. Pô, aí realmente o futebol está muito chato, né? Enfim, última vez que eu vou falar sobre isso, eu vou fechar aqui, eu peço, de novo, assim, eu peço até perdão, né? Ao torcedor rubro-negro que possa ter se exaltado, que possa ter ficado chateado. Não acho que ele desmereceu o Flamengo, eu não acho que ele minimizou o Flamengo. Eu acho que ele apenas respondeu a uma provocação. Né? E assim, se você não aceita a provocação, então de fato o futebol está muito chato. E ele vai continuar muito chato, porque o Flamengo é a maior torcida do Brasil. E se a maior torcida do Brasil não sabe zoar e ser zoada, isso significa que a gente está... A maioria das pessoas, né, propagam o futebol chato e a gente vai continuar com o futebol chato, né? Infelizmente. Então é isso, gente. Eu pedi desculpas mais uma vez, mas é isso. É o que é, né? Enfim, finalizando por hoje. Valeu demais para todo mundo. Amanhã a gente está de volta, tá? Então forte abraço. Ótima sexta-feira para vocês e até amanhã. Tchau.